A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16 e 17, que diz: Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós estamos dando continuidade, falamos anteriormente sobre a besta que subiu do mar, e a partir do versículo 11, do capítulo 13 de Apocalipse, vamos falar da besta que subiu da terra. O versículo 11 ele diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Nós vamos observar que essa outra besta, né, ajudará a primeira, né, a preparar o mundo para adorar o anticristo. Então, elas estão trabalhando, em conjunto, estão juntos preparando, o mundo para adorar, o anticristo e a enganar a humanidade mediante a operações de grandes milagres. Então, esta outra besta, ela trata-se do falso profeta. Uma imagem do anticristo será colocada no templo de Deus. Seus 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, simbolizam seu esforço para enganar o povo, fingindo ser amoroso, manso e solícito. Então, na realidade, porém, seu caráter nada tem de cordeiro, mas de dragão. O versículo 12 ele vai dizer: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então, a segunda besta, ela liderará uma falsa igreja ecumênica que adorará o anticristo. Isso será efetuado em grande parte, mediante grandes sinais e maravilhas. Sua atuação, em certo aspecto, será uma imitação, do ministério sobrenatural do Espírito Santo. Então, tudo isso já está sendo preparado, para poder enganar. E hoje nós podemos já observar que muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas, preparando o caminho do anticristo, tantas coisas estão acontecendo para uma ordem mundial, para uma religião, para o surgimento de uma igreja ecumênica, uma igreja, dizendo ser cristão, mas é uma igreja anticristo que vai, alcançar, o intuito é alcançar aqueles que não estão com seu livro escrito, com seu nome escrito no livro da vida, como nós falamos no episódio anterior. No versículo 14 ele diz: E por meio dos sinais que lhe foram permitidos fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra. Ele dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferido pela espada e sobrevivera. Então aqui eles falam da criação da presença, dessa besta, a qual ela vai estar como se fosse alguém que foi ferido, mas depois foi a vida, o fôlego de vida sopra de novo, essa pessoa se levanta, como se fosse o Cristo ressuscitado, como se fosse aquele que ressuscitou. Então ali ele enganava os habitantes da terra, ele dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. No versículo 15 ele diz: também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não o adorassem fossem mortos. Então, mortos todos que não adoraram a imagem da besta. Então, será baixado um decreto, ordenando a morte de todos que se recusarem a adorar, o
o governante mundial e sua imagem. Então, em outras palavras, muitos que resistem ao anticristo, né, e permanecem fiéis a Jesus, selarão sua fé com sua vida, né? Então, observe que da mesma forma como foi nos dias de Daniel, ao qual ali, né, levantado uma estátua para ser adorada, todos tinham que se prostrar diante do rei, e Daniel e seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante daquela imagem, tanto que seus amigos foram lançados, né, na fornalha ardente. Né? Daniel também não aceitou fazer outro pedido, né, a não ser a Deus em suas orações, e quando ele estava orando, como era de costume orar 3 vezes ao dia, né, pegaram ele orando e ele foi lançado na cova dos leões, né? Porém os leões não tragaram. Então, assim também nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que quando chegar esse dia, seja, né, muitos falam, mas a igreja não vai estar aqui, outros falam que sim, enfim, mas não importa qual seja, né, o que as pessoas definem, têm entendimento que é isso, mas nós precisamos viver hoje, né, preparado e cheio do Espírito Santo para que nós possamos resistir toda e qualquer tentação. Aqui está dizendo que serão a escassez de alimentos, só serão liberados para aqueles que tiverem a marca, aquele que tiver realmente o sinal da besta, aqueles que se tiverem, né, e o mundo hoje ele está caminhando para isso, né? Tudo está sendo amarrado, está sendo fechado dentro de um único sistema, onde tudo precisa de um acesso, tudo precisa de uma validação com foto, tudo precisa de tantas coisas, a tecnologia está aí, nós estamos percebendo, nós não conseguimos hoje, quem não tem um e-mail, quem não tem uma rede social, hoje acaba ficando desconectado. Né? Muitos também que não se cadastram nos programas do governo, não tem até mesmo acesso a nada, até mesmo a aposentadoria daquele que trabalhou a vida toda depende de uma burocracia. Então, olha como as coisas estão caminhando. Então, precisamos estar realmente ligado no Senhor, ligado com o Senhor, cheio do Espírito Santo, sendo direcionado por Ele, para que nós não venhamos, né, entrar e, em algum momento, vacilar na nossa fé. E somente cheio do Espírito Santo nós vamos para a fornalha ardente, somente cheio do Espírito Santo nós vamos para a cova dos leões e glorificando ao Senhor. Somente cheio do Espírito Santo vamos estar como Paulo e Sila na prisão, vamos louvar ao Senhor no momento da escassez, no momento de qualquer situação, porque não vai ter quando o anticristo vier, né? Quando ele estiver já apresentado, porque muitos já estão preparando o caminho para o anticristo, já tem até sido anticristo, mas ainda não apareceu alguém, né, para que viesse chamar uma atenção mundial a ponto da pessoa adorar e confundi-lo com Cristo Jesus, né? Nós precisamos estar ligados e conectados, porque não importa, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser autoridade, pode ser quem for. A intenção do anticristo é fazer a mesma intenção de que quando o inimigo, quando Jesus está ali no deserto, o inimigo vai tentar, oferecendo para ele o transformar a pedra em pães, oferecendo para ele todos os poderes da terra, oferecendo tudo. A intenção do inimigo sempre foi ter, não importa quem seja, grande ou pequeno, ele quer que adore a ele, que faça a sua vontade. Versículo 16 ele diz: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o anticristo, ele procurará obter, né, total controle econômico. Ele quer total controle econômico no mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber um sinal na mão ou na testa, a fim de poder comprar ou vender, né, identificando assim os adeptos dessa religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar o sinal será, né, que não aceitar o sinal será procurado para ser morto. Então que nós possamos, no dia de hoje,
está entendendo a importância de estar andando no Espírito, para que nós possamos suportar todas as aflições, todas as perseguições. E você possa permanecer no Senhor, ligado no Senhor. Porque esses dias já estão muito próximos. Os sinais estão aí. Muitas coisas já aconteceram, muitas coisas vão acontecer ainda, no nosso tempo ainda. Então, que nós possamos permanecer no Senhor. Então, que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.